O Deus da paz seja com todos vocês. Sobre isso que nós estaremos falando aqui. Estamos falando de um homem que é fiel na sua missão. É fiel na sua chamada por nome de apóstolo Paulo. O nosso assunto se encontra em Romanos capítulo de número 15. Hoje, a partir do verso de número 28. Eu estou todos os dias aqui de segunda a sexta-feira falando do amor de Deus. O nosso assunto aqui tem uma exclusividade. É falar da Bíblia. Eu quero louvar a Deus pela tua oportunidade de nos encontrar por este canal. Para tanto, você pode se inscrever nele, deixar o seu like e fazer o seu comentário. Adicionar o sininho e receberá mais mensagens. São mensagens edificantes, são mensagens de explicação, mensagens de ensinamento, versículo por versículo, e assim nós já estamos vindo desde Gênesis, e agora estamos aqui no capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos. O contexto desta mensagem de hoje, que começa ali pelo versículo de número 23, quando Paulo decide ir a Jerusalém levar oferta para a igreja de Jerusalém. Então, ele faz menção das igrejas de Macedônia, aonde eles contribuíram com amor para com a igreja de Jerusalém. Então, ele escreve isso também para a igreja de Roma, e dizendo que ele está indo levar esta oferta para a igreja de Jerusalém e pedindo também que a igreja de Roma seja também generosa com os irmãos de Jerusalém. Mas nós vamos começar a falar a partir do verso de número 28. A partir do verso de número 28, porque nós vemos aqui no apóstolo Paulo uma organização, um apóstolo organizado, um apóstolo que tem começo, meio e fim, um apóstolo que não pula de cima da ponte sem saber se lá embaixo tem alguma coisa que possa sustentar. Um homem que tem fé em Deus, um homem que tem a vida de oração, um homem que tem a vida da missão, mas ele não faz nada desorganizado. Porque quem tem uma vida desorganizada, ele não consegue chegar em lugar nenhum. Ele não sabe se ele está indo ou se ele está vindo. Para nós conseguir alcançar o nosso alvo, o nosso ideal, nós temos que ter primeiro fé, nós temos que ter segundo oração, nós temos que ter primeiro planejamento, nós precisamos ter organização. Quando vamos sair, que horas que vamos partir, que horas que vamos chegar, onde teremos as paradas. Precisamos saber ter essa estrutura para iniciar qualquer caminhada. E isto o apóstolo São Paulo tinha muito bem. Ele traz uma explicação, uma estrutura dos seus planejamentos, da tua confiança, do seu propósito, dos seus desejos, e a conclusão, ele diz, está nas mãos de Deus, e Deus me dará a conclusão que ele quiser me dar. Vamos então começar fazendo a leitura do texto, como de costume. O verso é o de número 28 de Romanos, capítulo 15, pela versão bíblica NVI. Vamos ver como está escrito então na tela. 28. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter esta certeza de que eles receberam este fruto, irei à Espanha, visitarei vocês, mas de passagem. Então, primeiro, eu vou levar a oferta lá. Então, eu estou cumprindo este propósito, essa tarefa. E de ter certeza de que eles receberam este fruto. Aí eu vou para a Espanha. Mas eu visitarei vocês de passagem, passarei aí em Roma,
para visitar vocês. Paulo fez como fia dito. Paulo foi para Jerusalém. Em Jerusalém, Paulo foi preso. Em Jerusalém, Paulo foi açoitado. Em Jerusalém, Paulo sofreu as consequências. Paulo foi enviado para Roma em um navio, onde teve naufrágio. Paulo chegou em Roma como ele tinha o propósito. Porém, chegou acorrentado. Então, você veja que tudo foi planejado, tudo foi colocado nas mãos de Deus, mas não conseguia, não teve aquele final ou aquela conclusão que ele esperava. Visitar os irmãos de Roma. Ele veio, mas ele veio aprisionado. Seguimos este versículo de número 28 que nós acabamos de ler. Vamos ler agora o versículo de número 29. Sei que, quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Observa a colocação que Paulo traz. Eu sei que quando for visitá-lo, irei na plenitude, no tempo da bênção de Cristo. Ora, ele foi para Roma de fato. Foi aprisionado, como eu acabei de dizer. Só que ele está dizendo, eu sei que eu só vou na bênção de Cristo. Ou seja, livre ou preso, mas na plenitude da bênção de Cristo. É no tempo da bênção de Cristo. Não vou fora de tempo. É no caminhar, é no propósito, é no querer de Deus. E Paulo diz, eis-me aqui. Vamos fazer a leitura do verso de número 30. Recomendo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Paulo tem uma fé e ele sabe que a necessidade é tão grande que ele coloca Jesus Cristo na frente e coloca o Espírito Santo. Ele diz, olha, por Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, quero que vocês unam em minha luta, em oração, a Deus em meu favor. Paulo sabia que ele dependia de oração dos irmãos. Gesto humilde do apóstolo. O apóstolo agora declara, eu creio na oração de vocês, na oração da igreja. Eu creio que vocês estiverem orando ao meu favor, Deus estará me conduzindo em tudo quanto eu penso em fazer. Eu estou na vontade de Deus. Então una comigo, entra comigo na batalha. Entra nesse desafio comigo, de joelhos, para que nós possamos concluir esta obra que o Senhor colocara na minha mão para fazer. Verso de número 31. Outra vez, orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. Observa que ele insiste em oração, dizendo, eu dependo da oração. Eu preciso que vocês orem por mim. Eu preciso que vocês me ajudem em oração. Porque não é fácil saber que eles não vão querer receber a oferta dos gentios. Isso era comum.
Os judeus não pegavam nada de gentio. E existia alguém na igreja que ainda tinha este pensamento. Então, quando Paulo chegasse com o recurso dos gentios, os judeus iriam rejeitá-lo. Ele temia isso. Ele diz: entra nesta batalha comigo, em oração, para que eu possa chegar lá e ser recebido, aceitado pelos irmãos, pelos santos de Jerusalém. Verso 32, de forma que, pela vontade de Deus, ok, é pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e com vocês desfrute de um período de refrigério. Olha, ele está dizendo, me ajude em oração. Pela vontade de Deus, de forma que, pela vontade de Deus, eu visite com alegria e com vocês desfrute de um período de refrigério. Mas Paulo chegou em Roma, na prisão, preso. Não foi assim um período de refrigério. Mas Paulo, mesmo meio da situação, meio das dificuldades, Paulo não teve nenhum remorso. Ele tinha consciência do perigo, é lógico. Mas um homem que vivia na vontade de Deus, e agora um homem que abençoa o teu povo, mesmo em meio tensão. Ele conclui dizendo: estou indo para Jerusalém, corro o risco de eles não me receberem. Posso não ser aceitado lá. Eu preciso da ajuda de vocês. Me ajudem em oração. Depois eu vou para a Espanha, vou passar por aí, quero ver vocês. Quero desfrutar vocês para um bem-estar do nosso refrigério. Quero fazer isso tudo com alegria. Mas ele tinha consciência de uma tensão. Aí ele termina o texto dizendo: o Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Deixa eu te falar para você. Quem tem a certeza que Cristo está no barco, quem tem a certeza que Cristo está nos projetos, quem tem a certeza que Cristo está na sua direção, você não tomou nenhuma decisão de você mesmo. Tudo está dentro do querer de Deus, do amor de Deus. Não precisa temer nada. Não precisa se abater. Não precisa entristecer. E não precisa ter medo. Ainda que venha a luta, mas existe um Deus de paz. Existe um Deus de paz. E ele, em nome desse Deus da paz, seja com todos vocês. Desta forma, ele faz o cumprimento com a igreja. Estou a serviço do rei. Tenho consciência das lutas. Sei que haverá perseguição, retaliações. Mas eu estou indo e peço para vocês ficarem em oração. E ele conclui dizendo: o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Esta é a palavra 7 da manhã para o teu coração. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, te dou graça, meu Deus. Te louvo pela tua bondade e pelo teu amor, pela tua misericórdia. Seu teu nome glorificado e exaltado para todo sempre. Alcança teus filhos, meu Pai, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Em nome de Jesus, põe as tuas mãos na restauração, na provisão e na
Senhor, no enriquecimento cada dia da saúde, para a glória do teu nome. Amém.